Olá, alunos, bem-vindos ao nosso curso de cálculo na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Essa é a nossa terceira aula e nós vamos começar com o estudo de limites. É extremamente bonito e que vai ser o alicerce em cima do qual nós vamos construir vários dos nossos conceitos fundamentais do cálculo. Nós vamos começar com a ideia intuitiva de limite. E num primeiro curso, numa primeira abordagem, nós vamos ficar com a ideia intuitiva, que não é a ideia toda formalizada na matemática mais rigorosa. Mas essa ideia vai permitir que nós façamos o que nós precisamos fazer ao longo da nossa disciplina. Então imagine uma função definida num subconjunto da reta. O caso que mais me interessa é o caso de intervalos. Aqui eu coloquei intervalos fechados, mas pode pensar que é a reta toda, uma semi-reta, né, um intervalo que vai de um ponto para mais infinito, para menos infinito, ou intervalo aberto, é uma gama de domínios desses básicos. Imagine um ponto que pertence ao nosso conjunto. Eu vou dizer que o limite da f, quando x tende a um valor c, esse c que está no domínio, que o limite é um L, se, na medida em que o x se aproximar deste valor c, os valores da f se aproximarem do valor L. É bem intuitivo, é exatamente o que as palavras estão expressando. Eu vou escrever que limite para x tendendo a c de f de x é L, se, quando esse x se aproximar desse c, os valores deste f se aproximarem daquele L. É muito natural, é muito intuitivo isso. Por isso, acho que ninguém vai achar esquisito se eu escrever que o limite para x tendendo a 2 de x mais 3 é igual a 5. Porque quando esse x se aproxima de 2, esse x aqui se aproxima de 2, somando com 3, algo que se aproxima de 2 somando com 3 vai se aproximar de 5. Então essa é a ideia básica de limite, é uma ideia bem natural, bem intuitiva. Eu vou dar 3 exemplos gráficos que mostram como que esse conceito é mais sutil do que parece nessa primeira frase. Então, uma primeira coisa para ficar bem claro é que quando eu falo x tendendo a c, nesse exemplo aqui x está tendendo a 1, o x se aproxima de 1, mas não me interessa o que ocorre exatamente no valor x igual a 1. O que ocorre no x igual a 1 não interfere no limite. E é disso que eu vou mostrar, que eu vou falar nesses 3 slides seguintes. Então, presta, assim, abre bem o teu olhar para isso. Não importa o x igual a 1. O que importa é o que acontece quando o x se aproxima de 1. Quando o x tende a 1 sem ser igual a 1. Então, se eu tiver uma função muito bem comportada, uma função bem normal, lá daqui a alguma aula nós vamos chamar isso de função contínua, mas isso não importa agora, minha função está bem definida, é bem comportada, no 1 ela vale 3, quando o x se aproxima de 1, ela se aproxima do 3, eu vou dizer que o limite de f de x para x tendendo a 1 é 3, e é um caso em que a função está bem definida no 1 e vale 3. Mas pensa que a função não esteja definida no 1. Agora, eu estou com um gráfico muito parecido, mas aqui não está indicado nada, está um buraquinho. O que a gente quer dizer quando você deixa um buraquinho no gráfico de uma função? Você está dizendo que ela não está definida naquele ponto. Você está dizendo que a função não existe naquele ponto. Não existe f de 1. Em linguagem de domínio, eu estou dizendo que o 1 não pertence ao domínio da função. Bom, então imagina que o 1 não pertence ao domínio da função, mas que o gráfico seja esse gráfico vermelho. O que ocorre quando o x tende a 1? Quando o x tende a 1, o f de x está tendendo a 3. Então eu vou escrever que o limite de f de x quando o x tende a 1 é 3. Mesmo nesse caso em que a função nem está definida no x igual a 1. É o que eu disse há pouco. Não importa o que acontece no valor exato x igual a 1. Interessa o que ocorre quando o x se aproxima de 1, quando o x tende a 1. E uma terceira situação, ao invés de não estar definido, podia estar definido, mas valeu uma outra coisa. Olha esse exemplo. 1 faz parte do domínio, existe f de 1. Só que f de 1 vale 5.
O gráfico da função está aqui. Fora do 1, continua aquela mesma retinha vermelha. Quando o x tende a 1, quando o x se aproxima de 1, sem ser exatamente igual a 1, não importa o que ocorre quando o valor x é exatamente igual ao valor 1, x tendendo a 1, os valores f de x, que são dados pelo gráfico vermelho, estão tendendo a 3. Então eu vou dizer que o limite de f de x quando o x tende a 1 é exatamente 3, apesar de que f de 1 é 5. Então são 3 situações muito importantes que você visualize e veja claramente isso. A função bem comportada no 1 valendo 3, passou no 3 bonitinho, limite é 3. A função nem está definida no 1, mas o limite pode ser 3 e nesse caso ele vai ser 3. Ou ela pode estar definida no 1 e não valer uma outra coisa no 1 e ainda assim o limite é 3. Daqui a pouco eu dou exemplo de funções que não têm limite, para a gente perceber o que é que acontece quando uma função não tem limite. Essa é a primeira aula, nós teremos também uma segunda aula só para aprofundar esse conceito de limite. Já uma situação mais sutil. Pensa que a função é x2 menos 9 sobre x menos 3. Ela não está definida em x igual a 3, porque condição de existência, quociente não pode ter denominador nulo. Então x tem que ser diferente de 3. Não está definida em x igual a 3. Isso não impede que tenha limite. Lembra? Caso 2, acabei de mostrar, a função não precisa estar definida no valor c para nós perguntarmos se tem limite ou não. Será que ela tem limite para x tendendo a 3? O fato de que isso não está definido no x igual a 3 não impede que eventualmente exista o limite. Impede que eu calcule. Eu comecei com um exemplo que era x mais 5, x mais 3, x tendendo a 2, eu simplesmente somei e falei, bom, limite é 5. Aqui não adianta substituir. Se eu colocar aqui 3 e 3, fica 9 menos 9, 0, 3 menos 3, 0, 0 sobre 0, que não existe. Então, isso é o que nós chamamos de indeterminação. Então, eu não consigo fazer a conta substituindo x por 3. A função não está definida para x igual a 3, não tem como fazer isso. Se eu fizer por x se aproximando de 3, substituir x por 2,5, 2,8, 2,9, 2,99, colocar aqui e fizer uma conta com uma calculadora, eu vou encontrar 5,5, 5,6, 5,9, 5,99. O que parece que está acontecendo? Parece que quando o x tende a 3, x está se aproximando de 3, a função f está se aproximando de 6, embora ela não esteja definida no 3. Aparentemente, quando o x tende a 3, esse quociente estaria se aproximando de 6. Vamos ver que isso ocorre mesmo. E aqui eu vou usar uma estratégia algébrica que nós vamos chamar de eliminação da indeterminação. Olha que estratégia bonita do ponto de vista algébrico. Eu olho para esse x2 menos 9, que está sobre x menos 3, e fatoro o x2 menos 9 usando diferença de quadrados. Lembra, x2 menos 9, nós vimos nas nossas aulas de matemática, naquela disciplina preparatória, fatoração de diferença de quadrados, x menos 3, x mais 3. X menos 3 e x menos 3 podem ser cancelados. Então fica só x mais 3. E quando x tende a 3, x mais 3, tudo se passa como se aqui se aproximasse de 3, de fato a soma se aproxima de 6. Essa função se parece, se você fizer o gráfico, com aquele caso 2 dos três gráficos que eu mostrei, em que a função não está definida no 3, lá naquele exemplo era 1, claro, né, eu troquei, mas aqui no caso seria o 3, ela não está definida no 3, tem uma bolinha aberta ali, mas fora do 3 ela tende muito bem para o 6. Isso que a gente fez chama-se eliminar a indeterminação. Vamos ver mais um exemplo. X ao cubo mais 1, x mais 1, quando x tende a menos 1. De novo eu tenho indeterminação. Quando aqui vai para menos 1, se eu substituísse, daria menos 1 ao cubo, que é menos 1, com 1, 0. Menos 1 com 1, 0, eu teria de novo indeterminação 0 sobre 0.
Bom, vamos tentar eliminar a indeterminação. Fazemos o quê? Fatoramos x3 mais 1. Essa é uma das razões que na nossa disciplina de matemática básica nós insistimos muito nessas fatorações, nessas técnicas de polinômios aqui. x3 mais 1 se fatora como x mais 1, x2 menos x mais 1, se você fizer a distributiva vai recuperar isso, x3, daí vai ter mais x2 menos x2, vai ter mais x, vai ter menos x e vai ter menos mais 1 com mais 1, mais 1. Ora, x3 mais 1 sobre x mais 1, então, eu fatoro o numerador, cancelo x mais 1 com x mais 1, sobra x2 menos x mais 1. Voltando para a nossa expressão, essa expressão aqui coincide com x2 menos x mais 1. E agora eu já eliminei a indeterminação. Observe que agora eu posso substituir x por menos 1, que não tem indeterminação. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 1 fica mais 1, com mais 1 dá 1, 1, 1, limite 3. Então, aquele limite existe e é 3. Então, estou começando a dar para vocês uma estratégia, um conjunto de ferramentas para o cálculo de limites básicos. Alguns limites a gente calcula desse jeito, quer dizer, nós vimos duas ideias agora, né? Às vezes é possível substituir e às vezes eu consigo eliminar a indeterminação. Há limites que eu não consigo fazer isso e cada um deles tem que ser tratado como um caso particular importante. E um limite que é fundamental no cálculo, ele tem um papel assim de alicerce, é o limite fundamental seno de x sobre x. Quando x tende a 0, o seno de x sobre x tende a 1, e esse limite precisa ser resolvido individualmente. Não vou fazer isso agora, essa é a nossa primeira abordagem do conceito, não é hora de parar para discutir esse limite, mas esse limite é extremamente importante e é 1. E vão ter outros limites fundamentais como esse. Mas esse é a pedra básica para a gente. Limites também podem ser tratados quando a variável vai para o infinito. E da mesma forma que a gente interpretou, quando o x se aproxima de c, eu olho o que acontece com a imagem, vamos ver aqui. Quando o x vai para infinito, ou seja, quando o x fica muito grande, o que acontece com 1 sobre x? O inverso de um número muito grande é um número muito pequeno, limite é 0. Menos 5x ao cubo quando o x tende para infinito. Bom, x ficando muito grande, x ao cubo fica muito grande, multiplicado por 5 continua um número que vai crescendo cada vez mais, com menos ele vai tender para menos infinito. Raiz cúbica de 2x mais 5. X tendendo para infinito, 2x tende para infinito, com o mais 5 tende para infinito, e raiz cúbica de um número que cresce indefinidamente também vai continuar crescendo, e a raiz cúbica de 2x mais 5, quando o x tende a infinito, o limite é mais infinito. Então, essa ideia que nós estamos começando a analisar de limite também pode ser tratada quando o x vai para infinito, e o resultado pode ser infinito também. Tá? Um resultado importante, que se uma função vai para infinito, então quando você pegar 1 sobre, vai para 0. É natural, né? Se isso aqui cresce em tamanho, o inverso de uma coisa que é muito grande é muito pequeno. E se for para menos infinito, também o inverso vai tender para 0. Isso permite, por exemplo, a gente saber que quando o x tende a infinito, 1 sobre ln tende a 0. Basta lembrar. Gráfico do ln, nós vimos nas aulas de matemática básica. Ln, a função vai para infinito. 1 sobre vai para 0. Certo? Então, isso é uma função importante. Quando o x tende para infinito, x ao cubo menos 1, isso vai para infinito, 1 sobre vai para 0. Um exemplo importante é que, se nós tivermos uma função limitada, limitada quer dizer que o valor da função não vai nem para mais infinito, nem para menos infinito, ela fica restrita entre constantes. E se eu multiplicar por uma função que tem limite 0, então o limite do produto é 0. Então vamos repetir.
se uma função é limitada, ou seja, ela não vai nem para mais infinito nem para menos infinito, ela fica restrita a uma faixa limitada inferiormente e superiormente por números, e uma outra vai para zero, o produto vai para zero. Porque essa daqui não consegue compensar o fato de uma que está indo para zero. Ela pode até não ter limite, isso que é importante, mas ela é limitada, ela fica numa faixa horizontal. Então o limite do produto é zero. Olha que bonito. Seno de x sobre x, que nós vimos que quando x tende a zero, isso tende a 1. Quando a gente faz x tender a infinito, o seno não tem limite. Daqui a pouquinho eu mostro. O seno não tem limite, mas o seno é limitado entre menos 1 e 1. 1 sobre x tende a zero. Então, o produto, que é seno vezes 1 sobre x, tende a zero. Cosseno sobre ln. Seria difícil tratar isso diretamente. Cosseno é limitada, ln vai para infinito, 1 sobre ln vai para zero, vezes o cosseno vai para zero. Observe que cosseno e seno não têm limite, eu já vou mostrar o gráfico e discutir isso com vocês daqui a pouquinho. Então, as funções que não têm limite, seno, cosseno, tangente, são funções para as quais não existe limite quando x tende a infinito. Por que que isso ocorre? Vamos pensar um pouquinho? Olha para o gráfico dessas funções. Seno é a função que está aqui em vermelho. Seno de zero é zero, sobe, desce. Bom, quando o x vai para infinito, o seno vai ficar fazendo essa oscilação. Então, quando o x tende para infinito, o seno não se aproxima de nada. Ele fica oscilando entre mais 1 e menos 1, mais 1 e menos 1. E ele não tem nenhum limite caracterizado. O cosseno é a minha função azul. O cosseno e o seno têm um comportamento muito parecido, né? O cosseno de zero vale 1, depois de π sobre 2 vale zero, e o cosseno também fica oscilando. Então, funções que oscilam quando o x vai para o infinito, não tem limite. Então, não existe limite de seno, de cosseno. Olha a tangente tem um comportamento mais difícil ainda. Olha, a tangente é essa que está aqui nesse tom cinza escuro. Tangente de zero é zero, quando o x vai para π sobre 2, a tangente vai para infinito. Depois ela vem lá, passou do π sobre 2, ela vem do menos infinito, vale zero, e vai para mais infinito de novo. Então, a tangente também é periódica, só que ela tem esse comportamento, vai para mais infinito, menos infinito, mais infinito, menos infinito. Ora, não existe limite da tangente quando o x tende a mais infinito. Então, essas funções com esse tipo de comportamento, elas não têm limite quando o x tende a infinito. Olha esse exemplo aqui. 1 sobre x, quando o x tende a zero mais, às vezes a gente indica isso aqui, quer dizer, x está tendendo a zero, mas x é positivo. E 1 sobre x, x tendendo a zero menos, quer dizer, x tende a zero pelo lado esquerdo. Então, num caso é mais infinito, no outro é menos, e eu vou dizer que não existe o limite de 1 sobre x quando o x tende a zero. Esse slide é importante para vocês observarem a diferença de zero mais, zero menos e zero. É só olhar para o gráfico do 1 sobre x. Quando o x tende a zero mais, quer dizer, x está tendendo a zero, mas por valores maiores do que zero. Ela vai para mais infinito. Zero menos, quando x tende a zero por valores menores do que zero, vai para menos infinito. E quando x tende a zero globalmente? Bom, quando x tende a zero globalmente, eu vou dizer que não tem limite. Tá? Quando eu tenho 3x ao quadrado mais 2 sobre x mais 1, uma coisa que eu posso fazer para ver o limite quando o x tende a mais infinito, porque é mais infinito e mais infinito. É técnica que vai dar certo sempre. Fatora o termo de maior grau. Fatorei 3x2 e x. Observa que se eu fatoro de maior grau, o primeiro termo vai ser sempre 1. 1 mais 2 sobre o 3x2 e aqui 1 mais 1 sobre x. Olha que bonitinho. O 3x2 e o x eu posso cancelar. Deu 3x. E todos os que estão entre parênteses vão tender a 1. Porque, como eu coloquei em evidência o de maior grau, esse tende a 1 e esses outros todos tendem a 0. Porque o x está indo para infinito e tem expoente embaixo, está tudo indo para 0. Então, acaba dominando o de maior grau. E se você fizer isso com 3x à quarta, com 5x à quarta,
põe em evidência 3x à quarta e 5x à quarta. X à quarta vai cancelar com x à quarta. Ao contrário desse, que era x quadrado e x, cancelou, sobrou um x. Aqui é x à quarta vai cancelar o x, vai sobrar o 3 e o 5. E os outros termos dentro do parênteses, todos vão ser dominados por esse primeiro termo 1. Então vai ficar um 3x à quarta, um 5x à quarta, cancela o x à quarta, 3 sobre 5, os outros todos 1, limite 3 sobre 5, e você pode generalizar esse fato. Sempre que você tiver um quociente de funções polinomiais, basta olhar os termos de maior grau. Os termos de maior grau são dominantes. Isso é muito bonito, a gente vai fazer mais exercícios com isso. E um último exemplo é de uma função como arquitangente. Olha que bonitinho. Quando o x tende a infinito, a arquitangente tende a π sobre 2. Basta você olhar o gráfico do arquitangente. A arquitangente, quando o x tende a infinito, ela está tendendo a π sobre 2. E quando o x tende a menos infinito, ela está tendendo a menos π sobre 2. Próxima aula nós vamos continuar com a análise de limites. Mas que é um conceito muito bonito, né?